O Oriente Médio está mais uma vez no centro de uma tensão global gigantesca. Um assassinato de altíssimo nível acabou de redefinir todo o cenário político e as consequências, bom, elas estão só começando a aparecer. Vamos mergulhar nessa história para entender exatamente o que aconteceu. E o estopim de tudo foi isso aqui, numa ação que, olha, não tem precedentes. Um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel simplesmente eliminou a figura mais poderosa do Irã, o líder supremo Ali Khamenei. Isso foi em 28 de fevereiro de 2026. A partir desse momento, se abriu uma crise com consequências que ninguém consegue prever. Para a gente conseguir entender o que essa morte realmente significa, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, quem assume o poder. Depois, quem é essa pessoa? Por que essa escolha é tão, mas tão controversa? Quem está por trás disso tudo? E, claro, o que isso muda para o resto do mundo. Então, vamos lá. Com o líder morto, a pergunta era óbvia, né? Quem ia assumir o comando no meio desse caos todo, no meio de uma guerra? E a resposta, ela veio bem mais rápido do que todo mundo esperava. Apenas 10 dias depois do ataque, um nome muito familiar foi anunciado: Mojtaba Khamenei. Sim, o filho de 56 anos do líder que tinha acabado de ser assassinado. Ele se tornou o novo líder supremo. Uma escolha, assim, rapidíssima, mas que está longe, muito longe de ser simples. Mas afinal, quem é esse Mojtaba? Por décadas, ele foi uma figura que agiu totalmente nos bastidores, nas sombras do poder iraniano. Quase um fantasma. O perfil dele é fascinante. A gente está falando de um veterano de guerra com conexões profundíssimas no aparato de segurança, mas que, isso é o mais curioso, nunca teve um cargo oficial no governo. Ele sempre foi o poder por trás do poder, sabe? A reminência parda. E aqui está um dos pontos mais polêmicos, talvez o maior deles: a qualificação religiosa. Ele é um Rojatollah Islam, que é um clérigo de nível médio. Para liderar a República Islâmica, a expectativa era de um ayatolá, o posto mais alto. Isso já coloca a legitimidade dele em xeque desde o primeiro segundo. Essa escolha toda expõe uma contradição que vai direto no coração, na identidade do regime iraniano. A ironia aqui é gritante. Pensem bem, a Revolução de 1979 aconteceu para derrubar uma monarquia hereditária. E agora, em 2026, o que a gente vê? O poder passando simplesmente de pai para filho. É como se o regime tivesse se tornado exatamente aquilo que ele jurou destruir. Então, o ponto crucial é esse. Debaixo de ataque, com o mundo olhando, a prioridade máxima do regime foi mandar uma mensagem de estabilidade. Foi dizer, nada mudou, a linha dura continua, a ideologia, nesse momento, ficou em segundo plano. Mas essa escolha pela continuidade por esse nome não foi por acaso. Ela foi muito bem orquestrada pela força mais poderosa do Irã hoje em dia. Exato. Para entender o Irã de hoje, é fundamental entender a Guarda Revolucionária, a IRGC. Eles são o verdadeiro poder por trás de tudo, os árbitros finais do jogo político no país. E para a Guarda Revolucionária, o Mujataba era o candidato perfeito. Por quê? Porque ele é um deles. Tem a mesma visão de mundo, é linha dura, anti-Ocidente e, o mais importante de tudo, ele garante que o poder e a influência da Guarda vão continuar intactos. Ok, então a linha dura se consolidou de vez no poder inteiro. A pergunta que o mundo inteiro se faz agora é: e daí? O que isso significa para um planeta que já parece estar pegando fogo? O consenso entre os especialistas é bem claro. Ninguém deve esperar a moderação. A ascensão do Mujtaba provavelmente significa que o Irã vai se tornar ainda mais agressivo, mais assertivo na sua política externa. E as reações foram imediatas. Os Estados Unidos, na hora, desafiaram a legitimidade do novo líder, com o presidente Trump mandando uma ameaça bem direta. A resposta de Israel foi igualmente implacável, deixando muito claro que o novo líder já é considerado um alvo militar desde o seu primeiro dia no poder. Essas ameaças todas, somadas ao conflito que já estava acontecendo, criaram um verdadeiro tsunami na economia global. E o impacto mais rápido foi sentido no bolso de todo mundo. O preço do petróleo disparou, chegando perto dos $120 o barril. O medo que o Estreito de Hormuz, a principal rota de energia do mundo, pudesse ser fechado a qualquer momento. E para além da economia, o risco de o conflito militar sair completamente de controle agora é maior do que nunca. A gente fala de uma guerra regional total, com intervenção de grupos como Hezbollah, ataques a bases americanas, um caos. No fim,
fica essa questão. O Irã escolheu um sucessor para tentar garantir a sua própria sobrevivência, a continuidade do regime, mas, ao fazer isso, talvez tenha garantido um confronto ainda mais profundo, mais perigoso e mais inevitável com seus maiores inimigos.